Olá, amigos do Esporte e Debate. Estamos de volta com o destaque esportivo aqui na tela da TV Assembleia, canal 51.2. Você sabe que toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado às 8 da noite, com reprise do Esporte e Debate às terças-feiras, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Aqui você sabe, o esporte sempre em dimensão maior na sua televisão. Gente, olha só, e no Esporte e Debate de hoje, você vai ver. Sampaio Corrêa Basquete vence o Blumenau pela LBF, se consolida na vice-liderança. Corrida Rosa Choque movimenta ruas e avenidas de São Luís, unindo esporte e o combate à violência contra a mulher. Jiu-Jitsu, os detalhes da Convenção do Orgulho Gracie Barra, que reuniu alunos, professores e grandes mestres da arte suave. Você vai ver ainda a primeira derrota do Sampaio pela Copa do Nordeste. E mais, a preparação dos clubes para as semifinais do Campeonato Estadual 2018. Gente, tudo isso e muito mais você vai ver aqui no Esporte e Debate, que já está no ar. E nós iniciamos o Esporte e Debate com um assunto muito sério. É que o Ministério Público do Estado do Maranhão, visando a conscientização ao combate ao crime de feminicídio, à violência de toda forma contra a mulher, realizou a corrida Rosa Choque na capital maranhense. O repórter Ronald II acompanhou de perto e traz os destaques do evento realizado em São Luís. A corrida Rosa Choque reuniu mais uma vez atletas profissionais e amadores de todas as idades. O evento, promovido pelo Ministério Público do Maranhão, aconteceu no último domingo e teve como principal objetivo chamar a atenção para a necessidade do combate à violência contra a mulher. O Ministério Público do Estado do Maranhão, todos os anos, através da Procuradoria-Geral e da Promotoria de Defesa da Mulher da capital, apoia essa corrida Rosa Choque, que traz no mês das mulheres, sempre no mês das mulheres, né, essa mensagem de respeito às mulheres e também contra a violência. Como nós sabemos que o Maranhão amarga hoje, infelizmente, um dos maiores índices de violência contra a mulher no país. O deputado Roberto Costa, que é um dos apoiadores do evento, participou e falou sobre a importância do tema. O primeiro objetivo é a temática da corrida, né? Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, chamando a atenção também para essa questão do feminicídio que tem crescido em todo o Brasil, tem crescido no Maranhão e que nós não podemos permitir de forma nenhuma que esse tipo de situação continue ocorrendo no nosso estado. E além disso, você une também a questão do estímulo, a motivação também de chamar a atenção da sociedade também para a questão da atividade física. Largada autorizada e os competidores partiram para os desafios, 5 e 10 quilômetros. O mar cor-de-rosa invadiu as avenidas do bairro Calhau, em São Luís. E para provar que aqui tem atleta de ponta, teve profissional que já correu até a São Silvestre. É o caso do Hildegard Galvão, primeiro lugar nos 5 quilômetros. Vem de uma luta árdua de treinamento. Essa daqui, a competição é só uma etapa de um processo de treinamento longo, de anos, de décadas, de competições, e vencer hoje foi uma oportunidade muito boa de ser bicampeão dessa corrida. Ano passado também fui campeão e só tenho a agradecer a todos, a Deus primeiramente, a organização do evento, por nos proporcionar a possibilidade de verificar o nosso tempo, de ser premiado, de ser reconhecido pelo que a gente escolhe fazer, de treinar, que a gente ama também. O vencedor veio acompanhado do seu pai, outra figura experiente no assunto. Ao decorrer do tempo, eu com 13 anos de idade, eu já comecei a disputar a prova na época do Gêmeo. A gente foi se destacando nos eventos das corridas, e onde eu me indiquei aqui no estado do Maranhão, e Vale do Norte e Nordeste, e no Brasil inteiro. Então eu tive o prazer de correr 28 São Silvestre, como no Rio de Janeiro, a maratona, 21 quilômetros. Então a gente tem uma participação muito grande, e tem um exemplo do meu filho Hildegard, que está seguindo aí, ganhando várias etapas aqui das corridas em São Luís. Então é isso que a gente pode transmitir para essa integração do esporte, que sai, que destacar, e futuramente nós trabalhamos para poder estar na elite nacional, entendeu? Que é a corrida de rua. Agora, para quem fica em casa inventando desculpas para não praticar atividade física, está aqui seu José G6, 71 anos e vitalidade de menino. Eu faço academia, faço dança, jogo futebol e sempre ganho atividade. A boa alimentação, tranquilamente, o acompanhamento médico, nutricional, tudo dentro dos conformes que manda o figurino.
A gente está sempre aqui, também fazendo 5 quilômetros, a gente está treinando para 10, 12 já, né? Nós temos um grupo de corrida chamado Loucos de Corrida, que a gente treina 12, 15 quilômetros. E se é para falar em exemplo, vai aí também o caso da jornalista Dalciana Castro. De um tempo para cá, ela foi obrigada a inserir em sua rotina as corridas. Na verdade, eu comecei com um susto, né? Com o diagnóstico de pré-diabetes, estava acima do peso, quase 80 quilos. E aí eu tive que fazer uma reeducação alimentar e incorporei à minha rotina a prática diária de atividade física. E aí comecei a correr 5 quilômetros, 10, até chegar aos 21 quilômetros, que é a minha maratona. E essa foi muito boa, né? Porque o Ministério Público aproveita o esporte para levar uma mensagem de combate a uma violência, olha, que tem preocupado bastante a sociedade brasileira e, por que não dizer, a sociedade maranhense. A violência contra a mulher. Vou receber aqui o Gregório Dantas para a gente falar mais sobre esse tema e outros. Ô, Greg, tudo bem? Tudo bem. É um tema interessante, né? O Sim. Ministério Público utiliza o esporte como instrumento difusor, né? Sim. De uma campanha de conscientização do combate à violência contra a mulher. É verdade, Jurinho. E mais importante ainda, nesse período, né, nessa semana passada, que foi a semana do Dia Internacional da Mulher, né, a semana do dia 8 de março. O mês inteiro, O né? mês inteiro, Dedicado a ações, atividades. Fala o mês rosa, né? O mês verdade. março rosa, né? Que de atividades de combate a essa violência contra a mulher, que o Maranhão, infelizmente, ainda continua liderando o ranking dessa ação, né? Desse crime, que é o feminicídio. Então, E nós precisamos virar esse jogo, precisamos virar o jogo. Agora, falando do esporte mesmo, nós podemos ver o deputado Roberto Costa, Julinho, viu? O deputado Roberto Costa está aí competindo, aí, correndo pelas ruas de São Luís. Apoiando o movimento, apoiando também. O Joelson Braga não estava na matéria, mas ele competiu, me disse que ficou em sexto, terminou em sexto lá na E valeu categoria muito, porque dele. ele representou também o Esporte em Debate, né? É um esportista, é um jornalista que tem um trabalho no esporte também muito grande, gosta, né? E uma causa como essa, ele sempre abraça também, né? É, uma causa muito importante, movimentou ali amanhã de domingo aqui em São Luís, a largada foi dada ali naquele novo shopping ali, o Golden Shopping ali na região do Calhau, né? E percorreu algumas ruas e avenidas da cidade, né? O importante, mais importante ainda de tudo, Julinho, foi um fato que eu destaquei aqui, a corrida já completa 7 anos, né? E desde 2016 o Ministério Público, Julinho, arrecada alimentos e materiais de higiene pessoal para mães e filhos de vítimas de violência, que moram nas casas que são mantidas pelo governo do estado com apoio do Ministério Público. Em situação de risco, Em situação de risco, portanto, um ato de extrema nobreza, né? Louvável. Louvável, sob exatamente. todos os aspectos. Exatamente. Depois do intervalo, você vai ver no Esporte em Debate uma reportagem especial sobre a Convenção do Orgulho Gracie Barra, que aconteceu na Ilha de São Luís. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte em Debate e agora para destacar a Convenção do Orgulho Gracie Barra. Aconteceu na Ilha de São Luís o movimento de professores e também alunos, que contou com a presença do grande mestre Maurício Robb. A reportagem do Esporte em Debate não poderia ficar de fora e acompanhou de perto esse grande evento realizado aqui em São Luís. A Convenção Orgulho GB reuniu alunos, mestres, professores e admiradores de um esporte que conquista cada vez mais adeptos no Maranhão, o Jiu-Jitsu, uma arte marcial de origem japonesa, onde lutadores usam golpes e alavancas para derrubar o oponente. No Brasil, a modalidade ganhou fama com a família Gracie, que durante décadas espalhou seguidores por várias capitais. Em São Luís, a Academia Gracie Barra promoveu o primeiro workshop para incentivar os participantes do esporte. Hoje, na verdade, o intuito da convenção é uma aula teórica, né? Falar um pouco do jiu-jitsu, da sua história, os conhecimentos do mestre Maurício Robb, de toda a sua trajetória durante as artes marciais, com o jiu-jitsu, é claro. Falar um pouco da missão do mestre Carlos Gracie Jr., que é o nosso mentor da Gracie Barra. Então vai ser um evento bem diferenciado, não só mais a prática, mas agora fomentar a educação mental do lutador.
O evento contou com a presença de Maurício Robi de Almeida, uma das maiores autoridades de jiu-jitsu, seguidor da linhagem Gracie. O mestre é diplomado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Ele trouxe para o workshop um pouco da experiência no esporte adquirida ao longo de 50 anos na modalidade. É a quarta vez que eu tenho a oportunidade de vir aqui ao Maranhão. E sempre o professor Ivaldo Alves me convida, né, na academia dele aqui da Gracie Barra São Luís. E para mim é sempre um grande prazer, porque aqui tem um potencial enorme, né? Todo o Nordeste brasileiro tem um potencial enorme, mas aqui em especial eles têm um trabalho muito bem feito, entende? Então tem crescido muito o jiu-jitsu aqui, não só da nossa equipe, como de outras. E é sempre um prazer estar aqui, né? A noite também foi de graduação especial para os alunos da Gracie Barra. O Wellington Reis já é professor de jiu-jitsu e comemorou a aguardada faixa preta conquistada após 19 anos de dedicação ao esporte. Então, o jiu-jitsu é tudo na minha vida, né? Então ele traz equilíbrio pra gente, né? Muito bom para você superar as dificuldades, além da questão física também, né? Te dá um bom preparo físico, te dá um bom condicionamento. Né? Então, assim, é maravilhoso para você extravasar quando você tem um dia ruim, né? Então você coloca tudo aquilo para fora, né? Além da renovação, além do conhecimento, né? Que te faz muito bem também. Momento de celebrar, né? Essa família que Sim. tem uma trajetória incrível, né? Dentro do esporte brasileiro, das artes marciais, das lutas, né? E que não só incentivou, né? Mas fez brotar também outros grandes profissionais que até migraram para outras modalidades, mas que tem a ver também com as artes marciais, né? É verdade, Juliano. A família, vamos dizer assim, que trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, né? E se hoje existe aquele que o pessoal fala, o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Que é tão famoso nas artes marciais mistas, no MMA, é graças à família Gracie, né? E o Maurício Robi, um dos representantes, não é da família Gracie, mas já está há mais de 50 anos praticando a arte suave, a arte do jiu-jitsu. Ele vem anualmente a São Luís, sempre nesse mês de março, né? Trazer a sua experiência e também fazer a graduação de atletas e professores. Foram 3 dias de evento, Julinha, sexta, sábado e domingo. Nós pudemos acompanhar na sexta, quinta, sexta e sábado. Na sexta, nós acompanhamos esse evento que foi a convenção no hotel ali no bairro do São Francisco, né, no hotel do bairro do São Francisco. E no sábado, Juliana, teve uma apresentação também no Golden Shop Calhau de graduação dos atletas, também de movimentos do jiu-jitsu também, que é importante, né? E são muitos adeptos, né? Muitos adeptos. São Luís tem muitos, né? Inclusive, quando se fala no jiu-jitsu, nós temos grandes, né, lutadores, grandes esportistas nessa área, mas nas modalidades, por exemplo, de base, né? Sempre na base, a gente tem tido grandes resultados, inclusive nesses campeonatos que são feitos no norte e nordeste do país. Exatamente. Né? A nível colegial e que tem crescido bastante. É bom que a gente destaque isso. Né? O Maranhão tem sido destaque, sim, nessa área das lutas de modo geral, né? Também nas artes marciais mistas, no MMA, mas é importante ressaltar a tradição familiar, né? E a tradição vamos dizer assim, entre aspas, guerreiros da família Gracie. É verdade. Depois do intervalo, o destaque para o basquetebol. As meninas do Sampaio Corrêa Basquete vencem outra vez e se mantém na vice-liderança da LBF. E o destaque para a Copa do Nordeste. O Sampaio Corrêa perdeu para o Ceará e também perdeu a liderança do grupo D. Segura aí que a gente volta já. Agora o basquete. O Sampaio Corrêa Basquete voltou a vencer da Liga de Basquetebol Feminino, a LBF. Dessa vez o adversário foi o Blumenau de Santa Catarina. E as meninas, comandadas pelo trabalho da Isiane Castro, fizeram bonito outra vez e bateram mais o adversário e conseguiram se manter na vice-liderança da competição. O Sampaio Basquete recebeu a equipe do Blumenau pela primeira rodada do segundo turno da Liga Brasileira de Basquete. A partida aconteceu no Castelinho com uma presença modesta da torcida maranhense, mas quem veio fez a sua parte e teve muita importância no resultado. O jogo começou melhor para a equipe visitante, que liderou de ponta a ponta o primeiro período, abrindo uma vantagem de 10 pontos. A reação do Sampaio só veio no final do segundo período, com a velocidade da armadora Jackson e com o apoio dos torcedores.
Nesse momento, a equipe maranhense alcançou o empate, 24-24. A partir daí, o placar seguiu apertado, um verdadeiro sufoco. Só no último período, a Bolívia querida das quadras virou o placar e garantiu a vitória dentro de casa. O apoio do torcedor foi fundamental para a reação do time maranhense. Dependeu deles, porque a gente estava, como eu falei, a gente começou um pouco morna no jogo, a defesa não estava agressiva, então acho que eles cobraram isso da gente, empurraram a gente foi nessa onda aqui deles e foi muito bom. O técnico Virgil Lopes falou sobre o desempenho da sua equipe. A atitude das meninas assim e desse jeito que eu estou pedindo para jogar, certo? Aí depois as rotações vão fazer para poder achar sempre o melhor o quinteto, né? O melhor quinteto. Isso é muito importante. Se bem que no final a gente conseguiu anular elas no ataque, com uma boa entrada da Vitória, que entrou, defendeu bem sobre a menina que estava em boas condições, que era a Karina Filipos, e a gente anulou ela. E depois a gente teve muito conforto para poder atacar com continuidade. Após a vitória, o Sampaio Basquete já passa a se preparar para as próximas disputas. A Bolívia querida do basquete vai enfrentar o Catanduva no próximo dia 23 e no mesmo final de semana, no domingo, dia 25, enfrenta a equipe do presidente Venceslau. A Isiane esteve aqui batendo papo com a gente, né? E ela disse o seguinte, ó, vou cobrar porque a equipe tem condição, está num bom patamar, está, mas tem condição de estar lá na frente. Verdade. Né? E ela está provando que tinha razão, né? Porque essas meninas aí, o crescimento delas é muito grande, né? Conquistando vitórias e já eu tenho a impressão que o Sampaio vai assumir essa ponta. É verdade, Jurinho. A Isiane, quando veio aqui na ocasião do Dia Internacional da Mulher, né, que a gente entrevistou a Isiane aqui como esportista maranhense, como destaque, disse que ia cobrar as meninas do Sampaio Basquete pelo desempenho em quadra, porque o Sampaio está ganhando os jogos, mas ela não estava se agradando do desempenho das meninas. Pelo potencial que o time tem, isso, né? Poderiam dar muito mais. Muito mais. E o Sampaio Basquete ganhou esse jogo contra o Blumenau, o repórter Ronald Segundo esteve lá, né, fez essa matéria, 55-50. O Sampaio pegou um calor, viu, Jurinho? Quase não consegue ganhar a partida. Esteve atrás durante boa parte dos tempos, né, do primeiro e do segundo tempo. Apenas no último quarto o Sampaio conseguiu passar a equipe do Blumenau e fazer 5 pontos de diferença que garantiram a vitória. Desse jogo, Jurinho, nós podemos destacar 2 atuações aqui, ó. A da atuação mais uma vez, né, da armadora norte-americana Brian Jackson, né, a Brian Jackson, que veio da Liga... Joga muita bola. Que veio da Liga Universitária, lá dos Estados Unidos. Cestinha da partida, 14 pontos e 9 rebotes, quase completa um duplo-duplo. O outro destaque, Julinha, foi a Joyce Coelho, que veio do banco, né, começou no banco e fez 13 pontos em 26 minutos em quadra. Então, com esse resultado, Julinha, o Sampaio se consolida ali na vice-liderança, né, apenas atrás do Veracruz Campinas, que é bom lembrar, eu sempre gosto de falar aqui, é o time do Corinthians, que acabou e todas as jogadoras foram Só mudou a camisa, Isso, mas a equipe é a mesma que estava lá. Atual campeã da LBF. Campeã da LBF. E foi vice do Sampaio em 2016. Então, é um time fortíssimo, está com 100% de aproveitamento, né? O Sampaio está na vice-liderança com esses 16 pontos, 77,8% de aproveitamento. É bom destacar aqui também, Jurinho, que o Sampaio completa a sua 5ª vitória consecutiva e seu 7º triunfo na LBF 2018, apenas 2 derrotas. E, para finalizar aqui o comentário a respeito da LBF, o Sampaio volta a jogar dia 23 de março, às 9 horas da noite, aqui em São Luís, contra o Catanduva. E esse jogo, né, está sendo criada uma atmosfera muito grande. É uma sexta-feira, viu? Sexta-feira. Esse jogo, ele pode marcar a reinauguração do ginásio Costa Rodrigues, o coração do esporte amador da Ilha de São Luís. Tomara que aconteça. Eu estou torcendo para que aconteça num momento marcante do basquete do esporte maranhense. Sim. O basquete está muito bem, do Sampaio Corrêa. É claro que o ginásio ele vem sendo esperado há muito tempo pela comunidade esportiva, que sentiu muito a sua falta. Sim. E você, este ano, contar com o ginásio Costa Rodrigues para os Jogos Escolares Maranhense e para o basquetebol, porque a Isiane me confidenciou aqui no Esporte em Debate, de que se o Costa Rodrigues for entregue dia 23, a partir daí
há uma migração do Castelinho para o Costa Rodrigues. O Sampaio vai mandar todos os seus jogos aqui em São Luís, no ginásio Costa Rodrigues. É, porque ele comportaria todos os jogos do público que está indo, né? Não sei se... E é central, Isso. facilita o deslocamento. Você sai do ônibus, tem a parada porta, ali, né? está na porta do ginásio Costa Rodrigues. Eu acho, Jurinho, assim, que se o Sampaio for bem, chegar aos playoffs, que a gente torce que aconteça isso, só aí que vai ter que voltar pro Castelinho. Porque aí vai lotar mesmo, como foi naquela época contra o Corinthians, naquela temporada de 2016, que até o Castelinho não cabia mais ninguém, né? Aí você tem um apelo de público bem maior, não é? Isso, até o Castelinho não cabia mais ninguém. Então nós torcemos, né? E esse jogo aí, se for lá mesmo, realizado no Costa Rodrigues, contra o Catanduva, que eu já lembrei aqui, é o último colocado. Então é mais uma oportunidade de Sampaio vencer, né? Nesta LBF 2018. E para fazer um bom placar, né? Para fazer um bom placar. Agora o futebol, Campeonato Maranhense, definidas as semifinais do Estadual 2018. Você sabe que na última quarta-feira aconteceu a 7ª e última rodada da fase de classificação. O Imperatriz passou pelo Cordino em Barra do Corda por 2-1. O Santa Quitéria eliminou da primeira divisão o Bacabal no Baixo Parnaíba, vencendo por 1-0. O Motoclube ganhou o Maranhão Atlético Clube por 2-1, mas os dois já estavam classificados. O Moto se manteve em primeiro lugar nessa fase de classificação. O Sampaio venceu, mas já estava eliminado. Derrotou o São José em São José de Ibamar pelo placar de 2-0. E aí estão nas semifinais, Greg, só para lembrar o público, Motoclube, Imperatriz, São José e Maranhão Atlético Clube. Exatamente. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, cruzamento olímpico. Sim. O Moto pega o Maranhão em 2 jogos, tem vantagem em relação à soma do placar agregado. E o Imperatriz pega o São José. O Imperatriz tem vantagem. Vantagem porque terminou em segundo e o São José em terceiro, né, Jurinho? Nós já tivemos algumas série de polêmicas a respeito desta, vamos dizer assim, desta elaboração de tabela da Federação Maranhense de Futebol. Os confrontos estão definidos. Já tivemos uma... Aliás, essa tabela do campeonato é uma autêntica coxa de retalhos. É uma coisa... Pense de uma coisa remendada, mal feita, mal pensada, mal elaborada, mal executada. Todo dia muda, né? Todo dia muda. É uma coisa complicada até para o torcedor, para a imprensa esportiva, para todo mundo. Eu, como jornalista, eu estou encontrando já há algum tempo aqui no Maranhão uma dificuldade para poder fazer o meu ofício, divulgar a programação do futebol. Se organizar também, né? Para cobrir. Porque como é que a gente chama o torcedor para ir para o estádio de futebol no final de semana? A gente vem anunciando a semana inteira que o jogo é sábado. Sim. Aí numa sexta-feira à noite a federação muda, coloca num link bem pequenininho lá dentro do seu site. Eu vi. Tá entendendo? Eu vi. Nem o assessor de imprensa sabia. Sim. Ó, se o assessor de imprensa da federação não sabe, aí querer que a gente também saiba é uma coisa... Jurinha, difícil, complicado. Exatamente. Né? A questão é muito grave, até porque temos informações que não é apenas o assessor de imprensa não sabia, nem o Maranhão sabia, que é mandante. O mandante do jogo não foi comunicado. Não foi consultado. Não foi consultado e não foi comunicado. E não foi comunicado. Ele soube através de uma ligação, né, da própria imprensa, nossos amigos da imprensa esportiva. E é engraçado, quer dizer, seria como se não fosse trágico, né? Sim. Porque a gente liga, ô França, tudo bem? Tá, França, o Maranhão joga no domingo. Domingo? O quê? Eu não estou sabendo. Não sabia, como é que o Maranhão não sabe se o Maranhão é mandante? Não, mas era sábado. Não, mas agora é domingo, França. França, agora é domingo. E pasmem, lá, meus amigos da TV Assembleia, deixa na aberta para a gente identificar. Lá, no ofício da federação, no comunicado, lá embaixo tem motivo. Os mandantes. Mandantes pediram. Mandantes pediram. Só que França não sabia que ele tinha pedido. É verdade. É incrível. Rapaz, é uma coisa assim... É uma coisa incrível. Eu queria criticar isso, mas também queria criticar outra coisa. Antes de falar propriamente dos jogos, queria criticar outro fator, que é o seguinte. Tanto nós ouvimos aqui a reclamação da própria Federação Maranhense de Futebol de falta de datas para a realização do campeonato, e este foi o principal motivo vamos dizer assim, do encurtamento do campeonato alegado pela própria Federação Maranhense. Só ida, sem volta. Joga fora tudo isso aí, Juninho. Todos esses argumentos deles, porque não existe. Não existe. Porque não tivemos jogo do Campeonato Maranhense neste final de semana, não tivemos, e não vamos ter no meio de semana. Exatamente. Ou seja, e como é que faltou data? Não falta data. Poderia ser do jeito que eu falei, ida e volta, dois turnos. Tranquilo, poderia fazer o campeonato de jeito, mas era um campeonato mais racional. Claro. Permitia a recuperação. Exatamente. Né, das equipes, né? Você tinha uma programação bem maior para fazer. Exato, e cabia. E aqui está a prova. Duas datas sem jogo. Final de semana agora e quarta-feira agora.
O jogo Maranhão e Moto, que o Jurinha está falando aqui, foi transferido do sábado dia para 17, domingo, dia 18. Dia 18. E o jogo, eles fazem a coisa atrapalhada por completo, sabia? Sabia. Porque o jogo São José Imperatriz estava Também. marcado para o dia 18, aí eles anteciparam para sábado. Pro sábado. Parece uma coisa de birra, sabe? Aquela coisa de menino. Exato. Não, tá reclamando, pô, vamos mudar agora. Bota pro Exato. domingo, traz pro sábado. Aí eles colocaram o jogo aqui, São José Imperatriz, 3 horas e 45 minutos, dia 17, sábado, no Nhozinho Santos, né? E domingo, dia 18/3, no Castelão, 5 horas da tarde, MAC e Moto, Maremoto clássico, né? E as confusões não param por aí. O Moto já se pronunciou e a segunda rodada, a rodada que define, né, os Jogo de finalistas volta, né? para a decisão do Campeonato Estadual, o jogo de volta, Sim. Moto e Maranhão, está marcado para 21h45, uma quinta-feira. Dia 22. Dia 22. É. O Moto quer jogar no final de semana. O Moto entende que no final de semana vai ser melhor para o torcedor ir comprar o ingresso e comparecer ao estádio. O Moto não abre mão do jogo no final de semana. O que a federação vai fazer, Greg, eu não sei. Jurinha, não tem lógica nenhuma. A alegação deles era o seguinte, que a televisão, né, detentora... Qual televisão? Não sei. Não sabe? Não sei, ninguém Quanto sabe. ela paga? Não sei também. Quem recebeu? Também não sei. Até quando vai esse contrato? Não sei, nem Célio Sérgio sabe, se tu perguntar pra ele. E nem Natanael também não sabe. Não sabe quanto é que o Moto tá ganhando, quanto é que o MAC tá ganhando. Ninguém sabe nada, mas a alegação da Federação Maranhense é que o jogo teria que ser quinta-feira, 9h45, a mando da televisão, que iria transmitir o jogo. Já foi transmitido, Juninho, algum jogo do Campeonato Maranhense? Foi. Foi? 1 ou 2, eu acho. 1 ou 2, né? Beleza. Então, esse jogo aqui está marcado previamente para quinta-feira, 9h45, a volta, Moto e Maranhão, né? E o outro jogo, né, da outra semifinal, está marcado, eu também vou dizer previamente que a gente não sabe, né? Não. Dia 24. Daqui a pouco, você está assistindo o programa, daqui a pouco pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Inclusive nada. Exatamente. Dia 24 de março, no Frei Epifânio da Badia Imperatriz, a volta. 7h30 da noite, Imperatriz e São José. São os confrontos que vão decidir, né, o campeão maranhense. E é bom lembrar, Jurinha, que para o campeonato maranhense, para o campeão maranhense está garantida a vaga na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a vaga na Copa do Nordeste e a vaga na Série D, se ele já não estiver no Campeonato Brasileiro. O vice, né, Jurinha, tem garantido apenas a Copa do Brasil, não é isso? É verdade. É isso. Até agora. Pode mudar também, né? A gente não sabe. Pode mudar. Copa do Nordeste 2018. O Sampaio Corrêa jogou no final de semana, já valendo pela fase volta. Enfrentou o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza. O Sampaio começou para cima da equipe cearense e logo a 50 segundos de jogo, o William, um belo passe de Yuri, fez 1-0 na saída do goleirão do time do Ceará. E aí o Sampaio controlou bem até os 30 minutos, né? O Sampaio teve uma atmosfera muito favorável, jogou bem, mas tomou um gol. Para mim caiu um pouco atrasado o goleiro André, a bola quicou, é bem verdade, no gramado, mas ele caiu um pouco com atraso, na minha opinião. O Sampaio tomou o gol do Andrigo, né? 1-1. E no segundo tempo o Sampaio tentou suportar, trazer um ponto que seria fundamental para manter a liderança, né? E já caminhar a passos largos para a segunda fase da Copa do Nordeste. Mas tomou um gol aos 47 minutos. E tomar gol em finalzinho de jogo é descuido. Jurinha, assim, vamos começar do começo, né, meu amigo? É o seguinte, logo no primeiro minuto o William se redimiu, né? Fazia tempo que não marcava gol. Você viu da forma que ele jogou? Vi. Aquilo que a gente vinha falando aqui? Ele não jogou contra o Ceará pelos lados do campo. Ele jogou como referência. Lá no meio mesmo. Entrando em diagonal, como centroavante. Exato. E ele bateu bonito naquela bola ali. Muito bonito. Bateu bonito, tirou do goleiro do Ceará e tal, fez o gol logo no primeiro minuto do jogo. O William fez esse gol. O Sampaio jogou muito bem, como o Jurinha disse. Para mim, administrou o resultado até os 30 minutos, que aí eu avalio, Jurinha, como uma própria falha da defesa do Sampaio. Se é Sampaio ali improvisado de lateral direito. Ele foi improvisado basicamente como um terceiro homem, pelo lado direito. Ficou pelo lado direito ali. Porque é cruel a gente dizer lateral, porque ele não sabe apoiar, não chega à linha de fundo. Então, ele funcionou como uma espécie de terceiro zagueiro pela direita. Porque ele não subia, verdade. Até porque o Yuri teve mais liberdade para apoiar. Né? E ele tentou dar um passe ali pro Yuri, errou. Para mim, errou. E o jogador do Ceará recuperou a bola, o Andrigo, né? Foi para cima da defesa do Sampaio, chutou. Na minha opinião, o goleiro do Sampaio, o André Luiz, falhou, porque aquela bola não pode quicar antes, o goleiro tem que se adiantar para evitar justamente essa quicada da bola, que a bola, na hora que quicou, encobriu o André Luiz. Matou. Matou ele completamente. Então foi uma falha
geral da defesa do Sampaio, né? Tanto do César Sampaio, que deu o passe errado, o Yuri também, que não mostrou atenção. Eu não vou crucificar, não, porque a gente é profissional. Esse lance, a gente também erra, mas eu não sei não, mas se é o André ali, aquela bola ali, ele não teria caído com tanto atraso, não. Não, ele tinha que dar 2 passos para frente para poder antecipar. Fechar bem. Antecipar a pingada da bola, né? E para mim está claro que ele não acreditou na possibilidade do chute. Isso. Foi um chute meio despretensioso mesmo, mas... Ele já girou e bateu, ele tem que acreditar. E no segundo tempo o Sampaio pegou muita pressão da equipe do Ceará, Juliano. Pegou pressão o jogo inteiro. E por um descuido, eu acho que até o Sampaio saiu triste de campo Maracás quando acabou o jogo. Disse que nós estamos abatidos com esse jogo. É esse posicionamento que eu vou divergir em alguns momentos do técnico Francisco Diá. Acho o Francisco Diá um bom profissional, talentoso. Mas eu não consigo aceitar, com menos de 1 minuto, o Sampaio fez 1-0, e o Sampaio passa a jogar completamente atrás da linha da bola, da metade do campo para trás. Entendeu? O Sampaio tinha que incomodar. Mas O Sampaio precisava chegar em alguns momentos, até para mostrar para o adversário, né? Que se ele se expusesse muito, ele poderia chegar. Pegar no contra-ataque. Não, mas o Sampaio recebeu muita pressão porque aceitou também essa pressão. Mas é uma coisa, Jurinha, que é corriqueira da equipe comandada pelo Francisco Diá. Todo jogo fora de casa trabalha dessa forma. Tenta explorar contra-ataques quando surge a oportunidade. Se você me permite, eu acho que está na hora dele mudar. Não, eu também acho que está na hora de mudar. O Diá, ele se sustenta na tese de que está dando certo, né? Que deu certo ano passado, estava dando certo até agora, só que aí foi punido com esse gol aos 48 do segundo tempo. Mas tem aquela frase seguinte, o que está dando certo não se deve mudar. Eu penso diferente, você pode aprimorar. Pode melhorar, exato. Pode aprimorar. Pode melhorar. Eu penso assim, né? Eu também penso. O Sampaio foi punido com esse gol aí, aos 48 do segundo tempo. Mais um chute do Andrigo ali cruzado. Dessa vez, para mim, o André Luiz não falhou, não dava mesmo. Bateu, a bola passou embaixo das pernas do Maracás, tentou fazer a cobertura, não conseguiu. E gol do Ceará. O Ceará, desta forma, Jurinha, se consolida na liderança. Reassumiu a liderança. Isso. Reassume a liderança da Copa do Nordeste, do grupo D da Copa do Nordeste, que é o grupo do Sampaio. O Ceará chegou aos 9 pontos, né? Em 4 jogos, 3 vitórias, nenhum empate, apenas uma derrota. O Sampaio, galera, chegou aos 7 pontos, continua com os 7 pontos, né? 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e essa derrota, a primeira derrota na competição. O CSA tem 3 pontos, 4 jogos, 3 empates e uma derrota. O resultado entre Salgueiro e a CSA de empate foi bom negócio para o Sampaio. Foi bom para o Sampaio. E o Salgueiro, que é fraquíssimo, mas é fraco esse Salgueiro aqui. É o adversário próximo do Sampaio. O jogo vai ser lá. Você sabe que houve uma alteração, né? O jogo era quinta-feira, dia 22, e foi antecipado para terça-feira, no mesmo horário. Dia 20, exato. E o Salgueiro tem apenas 2 pontos, já está, podemos dizer aqui, praticamente eliminado, né? Pode chegar apenas a 8 pontos. Mas ainda tem uma chance remotíssima da competição. Ele tem chance ainda. Tem 2 pontos em 4 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como o Jurinha lembrou aqui, galera, quinta rodada do campeonato da Copa do Nordeste, grupo D, Sampaio enfrenta o Salgueiro no Cornélio de Barros, né? No dia 20 de março, 7 horas da noite, lá no interior, no sertão pernambucano, e encerra a participação nessa primeira fase. O Sampaio depende de mais 3 pontos para sacramentar a classificação. Exato. Se vencer o Salgueiro, estará na segunda classificado. fase. E nessa primeira fase encerra a participação da 6ª rodada, né, a última rodada, diante do CSA aqui no Castelão, quinta-feira, dia 29 de março, 7 horas da noite. Agora, trocando o chip, o Sampaio tem um jogo do ano para fazer nesta quinta-feira. Tem. Contra a representação da Ponte Preta, a Macaca Paulista, Estádio Castelão, 19 horas. Exato. E 15 minutos. 19h15, quinta-feira. E é o jogo que vale muito, quase 2 milhões de reais de cota para a próxima fase. E além disso, né, o handicap e o respaldo técnico. Será a primeira vez, se o Sampaio conquistar a vitória diante da Ponte Preta e passar a 4ª fase da Copa do Brasil, nunca na história da competição o futebol do Maranhão alcançou tal feito. É verdade. E é um jogo milionário, né? Que pode ajustar as contas do time pensando nesse ano de 2018 por completo, o ano inteiro. R$1.800.000 é o que o Sampaio vai arrecadar, né? Claro, tirando a bilheteria também, né? Porque o Sampaio pode muito bem fazer uma campanha aí para é jogo que o torcedor lotar o estádio, tem que lotar o estádio. É o jogo do ano, o Sampaio tem que ir. Até o momento é o jogo mais importante do Sampaio nesse ano de 2018. E é um jogo que pode, como o Juninho falou, pode ser histórico e milionário. O futebol maranhense nunca chegou à 4ª fase da Copa do Brasil. E apesar de ter sido já demitido o técnico Batista, né?
Não vamos imaginar que são favas contadas, não. Esse time vem e quando chega um técnico novo, tá todo mundo querendo mostrar serviço. Né? Mas é bom lembrar também que esse time da Ponte Preta é muito fraco. É muito ruim. O Sampaio vai ter que ser... Mas quantas vezes você viu um time melhor estruturado, com melhor qualidade técnica, sair de campo derrotado? Muitas. Futebol não tem lógica. Não tem. O Sampaio conseguiu, na minha opinião, um excelente resultado, que foi esse 0-0 lá. Eu aprendi muito cedo que, por pior que seja o adversário, você nunca deve menosprezar. Não deve, lógico, claro que Até não porque eles mudaram lá o técnico. Se vencer o Sampaio aqui, dá uma reviravolta. E toda vez que chega técnico, o ânimo, né, que os jogadores têm, vem com ânimo renovado. Mas esse time da Ponte Preta é fraco, gente, é muito fraco. Quase cai no Campeonato Paulista. Perdeu vários jogos. Não ganhou, Julinho. Olha esse dado aqui curioso. Nenhum jogo no Moisés Lucarelli, no Campeonato Paulista. Não ganhou nenhum jogo. Não ganhou do Sampaio 0-0. Para mim, a mudança de regulamento da Copa do Brasil favoreceu o Sampaio, porque como o jogo foi 0-0, se fosse no regulamento do ano passado, 1-1 aqui era Ponte. E agora não é mais. E aqui a gente fala assim... 1-1 é pênalti. A mudança de política, né, dos dirigentes até mesmo do futebol do Maranhão. No caso, o Sampaio. Antigamente o dirigente daqui de Sampaio, Mota e Maranhão, saía de madrugada e ia para o Rio de Janeiro para pedir para vir Vasco, Flamengo, Botafogo, Corinthians, Palmeiras. E fazia um jogo no máximo 2 jogos. E tchau. E com essa mudança, né, de pensamento, de ver o futebol de outra forma, o Sampaio conseguiu passar de fase, vai faturando mais, e se tiver que pegar um grande, pega numa fase seguinte. Né? Porque na próxima fase é bom lembrar que esse cruzamento aí pode enfrenta São Paulo, né? São Paulo ou CRB. São Paulo ganhou o primeiro jogo no Morumbi por 2-0, ou seja, poderemos ter um Sampaio e São Paulo, mas lógico, se o Sampaio que já se enfrentaram outras vezes na Copa do Brasil, né? Sim, e se o Sampaio passar da Ponte Preta, que nós torcemos agora nessa quinta-feira, como o Diego falou, 7h15 da noite, Castelão, a torcida tem que lotar, né, Diego? E o torcedor tem que comparecer em massa. Gente, chegamos ao final do Esporte Debate de hoje. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua enorme audiência aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. E a terça-feira, né? Nas terças, a reprise do programa, 7h30 e às 2h30 da tarde. Ô Greg, os canais de interação para que o telespectador possa sugerir pauta, participar, pedir a reportagem aqui da TV Assembleia do Esporte Debate. O telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. Nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E também, amanhã, Julinha, todas as redes sociais, né, Facebook, Twitter, nós teremos nosso programa completo, né, na íntegra. Nesta terça-feira. Para quem quiser curtir, comentar e compartilhar. Mandar um abraço para todo mundo aqui, né? Vamos lá. Gleidson está marcando presença. Finalmente. Gilson está aqui também. Ricardo. E o Ricardo está se aquecendo aí para já. É verdade. O Gleidson, ele está sempre muito cansado, trabalhador demais. E ele tem uma cara de zangado, de irritado, assim. Ele é interessante. Mas é um cara legal. Trabalhador. Ô, Greg. Pra família dele, né? É verdade. Tá certo. E quando tá dormindo é um cara ótimo. Ô, rapaz. Um abraço, Greg. Obrigado pela participação Jurinho. sempre aqui. Gente, um grande abraço e a gente se vê pela ilha. Até lá. Valeu, galera. Tchau.